Imagina que você está no interior da França, em 1764. O sol já está se pondo, o céu alaranjado começa a dar lugar à escuridão. E uma jovem de 14 anos está no campo, cuidando de suas ovelhas como fazia todo dia. O nome dela é Jeanne Bollet e ela está prestes a entrar para a história, porque dessa vez alguma coisa está diferente. Entre as sombras surge uma criatura assustadora, grande como um bezerro, com um pescoço forte, orelhas em pé e uma cauda longa e espessa. O olhar dela brilha no escuro e a boca cheia de dentes afiados com presas enormes, como lâminas prontas para rasgar a carne. Jeanne mal tem tempo de reagir, a criatura avança e num piscar de olhos a jovem é brutalmente devorada. Esse foi o primeiro registro oficial do que ficou conhecido como a Besta de Givaudan, um monstro que espalhou o terror pela região entre 1764 e 1767, portanto durante 4 anos. Na época, a história se espalhou como fogo, porque as pessoas estavam sendo mortas de forma brutal. Segundo um estudo mais recente, em 1987, que analisou registros de igrejas, os jornais da época e até certidões de óbito, a conta era assustadora. Cerca de 200 pessoas foram atacadas, 113 morreram e 98 foram parcialmente devoradas. A maioria dos relatos descrevia a criatura como um lobo, mas uma coisa não fazia sentido. O comportamento dessa fera era diferente, os ataques eram mais cruéis, e até caçadores mais experientes começaram a duvidar de que aquilo fosse um simples animal. Então, o que era a Besta de Givaudan? Uma das testemunhas disse que era como um lobo, mas não era um lobo, e ela não foi a única a notar essa diferença. Outros sobreviventes e testemunhas relataram um animal grande demais para ser um lobo comum, com um focinho que lembrava o de um bezerro, pelo longo, avermelhado, com uma faixa preta nas costas. Um corpo alongado, como se fosse um leopardo, e um peito largo, como o de um cavalo. Sem falar nos olhos, que eram sempre vermelhos, brilhando na escuridão. E talvez, o mais bizarro, algumas pessoas diziam que essa criatura conseguia se levantar sobre as patas traseiras. Mas não era só a aparência que fazia a Besta de Givaudan ser tão assustadora. O jeito que ela atacava era diferente de qualquer predador conhecido. Os ataques começavam sempre da mesma forma, um golpe direto no pescoço ou na cabeça da vítima. Mas, em vez de se alimentar do corpo, a besta dilacerava tudo. Braços e pernas eram arrancados, as partes espalhadas pelo chão. Era uma cena tão brutal que muitos acreditavam que aquilo não podia ser um animal comum. Alguma coisa estava acontecendo. No fim de dezembro de 1764, um novo boato começou a se espalhar. E se não fosse apenas uma besta? E se fosse mais de uma? A quantidade absurda de ataques em tão pouco tempo fez muitos acreditarem que, na verdade, havia duas criaturas espalhando o terror por Givaudan. Alguns diziam que viam a fera acompanhada de outro animal, outros que ela andava com seus filhotes. E para piorar, relatos de ataques surgiam quase ao mesmo tempo em lugares diferentes. Era como se a besta pudesse estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Enquanto isso, o pânico tomava conta da região. No dia 31 de dezembro, o bispo de Mantes fez um pronunciamento oficial. Mas em vez de oferecer uma solução, ele só disse que a besta era um castigo divino. Segundo ele, Deus tinha mandado aquele monstro para punir os pecados dos homens. Só que, como era de se esperar, oração e penitência não fizeram nada para parar essa criatura. O caso já tinha saído totalmente do controle quando chegou aos ouvidos do rei, o Luís XV, que decidiu agir. Ele mandou um exército liderado pelo capitão Duhamel para dar um fim na criatura. Só que essa operação foi um desastre. O capitão e os homens que foram com ele tinham pouca informação, não conheciam bem o território e não se davam bem com os caçadores locais. Dizem que ele quase conseguiu atirar na besta, até mais de uma vez, só que os seus próprios soldados atrapalharam tudo. Quando Luís XV percebeu que a situação não estava se resolvendo, ele decidiu mandar reforços, 2 caçadores profissionais de lobos, o Jean-Charles de Navot e o filho, Jean-François, que tinham métodos bem diferentes.
Enquanto Duhamel organizava grandes expedições de caça, pai e filho acreditavam que só conseguiriam matar a besta com técnicas furtivas, usando paciência e estratégia. Eles levaram um time de 8 cães de caça especialmente treinados para perseguir lobos. Nos 4 meses seguintes, de fevereiro até maio de 1765, eles caçaram e abateram vários lobos eurasianos, certos de que a fera era só um lobo comum, só que muito mais feroz. Os ataques não pararam, e em junho daquele ano a paciência do rei se esgotou. Os caçadores foram substituídos por um novo nome, François Antoine, o único portador oficial do arcabuz do rei e tenente de caça. Arcabuz é essa espingarda aí. Quer dizer, dessa vez o Luís XV queria resultados e ele mandou o melhor homem para dar cabo desse bicho. Em agosto, François organizou uma grande caçada, mas quem realmente entrou para a história naquela época não foi ele, e sim uma jovem camponesa chamada Marie-Jeanne Valette, que simplesmente sobreviveu a um ataque da fera. Mais do que isso, ainda conseguiu fincar uma lança no peito do bicho, fazendo com que ele se assustasse e desaparecesse na floresta. A notícia se espalhou depressa e chegou aos ouvidos do François, que foi até o local para ver o que estava acontecendo ali. E ele encontrou essa lança ensanguentada e também pegadas que batiam com as inscrições da besta de Givaudan. E claro, ele ficou bem impressionado com a valentia da moça. Até escreveu uma carta para o ministro da casa do rei, comparando a Marie-Jeanne a Joana d'Arc e apelidando a moça de a donzela de Givaudan. Mas a fera ainda estava viva. Pouco mais de um mês depois, no dia 20 ou 21 de setembro, François finalmente conseguiu o que todos esperavam. Ele abateu um lobo enorme, cinzento, com 80 centímetros de altura, 1,7 metros de comprimento e pesando cerca de 60 quilos. Quando mostraram o corpo da criatura para sobreviventes dos ataques, muitos reconheceram as cicatrizes que ele tinha. Então, parecia ser ele mesmo. A notícia foi celebrada como o fim dessa ameaça. O cadáver foi levado para Paris, onde foi exibido como um troféu. Enquanto isso, François e seus caçadores permaneceram na floresta, caçando o que eles acreditavam que era a companheira desse lobo e os 2 filhotes deles. Todos esses bichos foram abatidos. Com a missão cumprida, o François retornou a Paris no dia 3 de novembro. Ele ganhou fama, títulos, prêmios e uma quantia impressionante de 9.000 libras. Parecia tudo lindo, até que as pessoas começaram a morrer de novo. No início de 1766, os relatos começaram a se multiplicar, mas agora a população de Givaudan sabia que não podia mais contar com a ajuda da corte. O rei Luís XV estava muito satisfeito com a solução oficial do problema, e ele simplesmente ignorou as novas notícias. Para ele, a besta estava morta e ponto final. Mas, para os habitantes daquela região, o terror não tinha acabado, e eles não sabiam mais o que fazer. Só rezar mesmo. Em junho de 1767, o capítulo final dessa história começou a ser escrito. Um marquês ali daquela região mesmo organizou mais uma grande caçada para exterminar de vez esse monstro. Entre os caçadores estava um homem chamado Jean Chastel. Segundo os relatos, a besta apareceu diante dele e, surpreendentemente, ficou imóvel, como se estivesse esperando algo. O Jean Chastel, que era um homem muito religioso, já estava preparado. Ele sacou o rifle e disparou uma bala de prata, que segundo dizem tinha sido benzida por um padre. E aí o animal caiu morto ali mesmo. Um lobisomem, segundo acreditava esse caçador. E aí foram feitas autópsias que revelaram restos humanos no estômago da besta. Dessa vez, parecia não haver dúvidas. Com a morte da segunda fera, os ataques acabaram de uma vez por todas, e os caçadores foram recompensados pelas autoridades locais. Não pelo rei, que ainda não queria saber desse assunto. Eles até tentaram levar o bicho para ele ver, mas a carcaça estava fedendo demais e aí foi uma confusão que só. No fim, Jean Chastel recebeu 72 libras, enquanto outros caçadores dividiram uma quantia um pouco maior entre si. Mas a grande pergunta ficou no ar: o que realmente foi a besta de Givaudan?
A teoria mais aceita é a mais simples, um ou mais lobos. Naquela época, ataques de lobos eram comuns na Europa, e uma alcateia particularmente agressiva poderia ter causado todas essas mortes. As outras hipóteses mais estranhas surgiram. Como falamos, algumas testemunhas descreveram a criatura com um focinho que era semelhante ao de um bezerro, um corpo longo como um leopardo e um peito largo como o de um cavalo. Essa descrição levou alguns a especularem que poderia se tratar de um animal mais exótico, tipo uma hiena, ou até mesmo um leão, que teria escapado de algum zoológico particular. E aí vem também a teoria mais sinistra de todas: e se não fosse um animal? Tem quem acredite que poderia ser um assassino em série por trás dos ataques, usando essa ideia da besta como um disfarce perfeito para cometer os seus crimes. Mas essa hipótese não é realmente levada a sério, tá? Em 2021 foi feita uma palestra sobre o caso. O pesquisador François-Louis Pellissier apresentou uma teoria interessante sobre a identidade da besta de Givaudan. Com base nas descrições da aparência do animal, em seu comportamento peculiar e na distribuição histórica de espécies na região, ele sugeriu que a criatura poderia, na verdade, ter sido um exemplar do lobo italiano, o Canis lupus italicus. Essa teoria reforça a ideia de que os ataques podem ter sido causados por uma variação particularmente agressiva ou incomum de lobo, explicando por que algumas testemunhas descreveram características distintas em relação aos lobos comuns da França, que eram os lobos que eles estavam acostumados a ver. E por falar em lobos, você já viu meu vídeo sobre a evolução dos lobisomens? Eu vou deixar aí no card caso você ainda não tenha assistido. Aproveito para deixar um abraço para os membros olimpianos do canal, Daniel Gomes, Mili Moraes e o Alexandre Nunes. Se você também quiser se tornar um membro, dá uma olhadinha no link aí da descrição. Um abraço e até a próxima. E desculpem o meu francês.